Meus amados irmãos, é uma alegria poder estar mais uma vez com vocês e juntos celebrarmos o nome daquele que graciosamente nos abençoa, nos sustenta e nos dá vida. Quero parabenizar a Igreja Presbiteriana do Jardim IP pelos seus 26 anos de história, de existência, de organização. Bendito seja o nome do nosso Deus, porque Ele tem sustentado e fortalecido a vida dos amados irmãos. Nosso desejo é que Deus continue abençoando, fortalecendo e renovando o seu favor sobre a vida dos amados irmãos, para que esta igreja continue como luzeiro, iluminando este bairro, levando a mensagem de Cristo Jesus para a honra e glória do nosso Deus. Nós vamos, neste momento, abrir a palavra do Senhor na carta ou no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. E a igreja, mesmo assentada, com reverência, acompanhará a leitura da palavra de Deus em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Texto este que nos fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. E Deus acrescente sua palavra aos nossos corações, para que nela firmados glorifiquemos o nosso Deus. Vamos mais uma vez nos dirigir a Deus em oração. Pai amado, eis a tua igreja, uma igreja alegre, festiva, que agradece a ti pelos seus 26 anos de organização. Nos alegramos, ó Deus, com os teus feitos na vida destes irmãos, e por isso, Senhor, queremos engrandecer o teu nome. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito e sustentado até aqui. E agora, ó Deus, a igreja reúne-se para ouvir a tua instrução. Fala ao nosso coração. Ilumina-nos, ó Deus, a mente, dá-nos entendimento e sabedoria para compreender e aplicar a tua palavra. Que o Senhor nos dirija, nos conduza, apesar de mim. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós nos alegramos pelos 26 anos de organização desta amada igreja. Mas há uma questão necessária e importante levantarmos. O que é igreja? Quando nós lidamos com esta questão, precisamos destacar que a igreja ela precisa ser definida como a assembleia
ou como o ajuntamento daqueles que foram chamados e separados dentre todas as nações pela livre, graciosa vontade de Deus, para se constituírem no seu povo, povo de sua propriedade pela fé em Cristo Jesus. A igreja não é este edifício. Este edifício é onde nós nos ajuntamos, onde a igreja se reúne. Mas a igreja não é o prédio. O povo de propriedade exclusiva de Deus é a igreja. Aqueles a quem Deus junta, aqueles a quem Deus separa para o seu louvor e para a sua glória. E esta igreja que Deus ajunta, que Deus convoca, que Deus reúne para proclamar a sua glória e engrandecer o seu nome, esse povo deve ser luz da terra e sal, e impedir que este mundo a qual nós estamos inseridos se corrompa, se deteriore, e ao mesmo tempo a igreja, como sal, ela precisa dar sabor ao mundo, à sociedade aonde nós nos achamos e nos encontramos. O reverendo Martin Lloyd Jones acertadamente nos diz que a vida neste mundo tornar-se-ia insípida sem o cristianismo bíblico. É a verdade cristã, a mensagem de salvação que há em Cristo Jesus, que dá sabor, que dá significado à história e à existência humana. E nesse sentido nós vamos verificar que a igreja ela é indispensável e necessária para a sobrevivência da nossa sociedade. E para cumprirmos o nosso papel de sermos sal, de sermos luz, de podermos fazer esta diferença na sociedade em que nós estamos inseridos, a igreja precisa ser uma igreja viva. Mas como é ser uma igreja viva? É natural que para respondermos esta pergunta, de sermos uma igreja viva, voltemos os nossos olhos àquilo que a palavra de Deus nos diz lá no relato de Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos. E nós precisamos lembrar também, irmãos, que ao voltarmos os nossos olhos para aquela igreja no dia dos apóstolos, a igreja primitiva, nós devemos olhar não com uma atitude idealista ou romântica. É obviamente que nós nos empolgamos, nos maravilhamos com o ímpeto evangelístico daquela igreja, que nos admiramos do impacto transformador que aquela igreja impôs no mundo em que estava inserida. Falamos desta igreja com admiração e muitas vezes nós olhamos achando que a igreja primitiva não tinha defeito, não tinha problemas, que tudo era perfeito, quando na verdade a Bíblia não nos diz isto. Pelo contrário, nós não devemos esquecer que no meio desta igreja, logo no início, logo no seu nascedouro, nós já encontramos falsos ensinos, heresias. Nós encontramos no meio da igreja hipocrisia. Nós encontramos rivalidades, imoralidades que perturbavam a igreja daqueles dias, tanto quanto perturba a igreja de hoje. Contudo, nós podemos observar que há algo evidente. Essa igreja primitiva em Jerusalém, ela foi uma comunidade profundamente renovada pelo Espírito Santo de Deus. E qual era a marca? Qual era a evidência da presença do Espírito Santo na vida daquela igreja? Se nós pudermos responder a esta questão,
nós também seremos capazes de responder uma outra questão: qual é a evidência da presença do Espírito Santo na igreja de hoje, na igreja presbiteriana do Brasil, na igreja presbiteriana do Jardim IP? Quais são as evidências que apontam para a presença do Espírito de Deus na vida desta comunidade? E quando nós olhamos para o texto de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, no texto que nós lemos, do 42 ao 47, nós vamos encontrar ali as marcas de uma igreja viva. As marcas de uma igreja viva. E é sobre este tema que eu quero abordar com os irmãos. Como eu disse, eu não quero ter uma visão romântica ou apaixonada da igreja primitiva. Era uma igreja com problemas, com defeitos, tanto quanto a igreja de hoje. Mas havia naquela igreja sinais que demonstravam, que evidenciavam que ela era de fato uma igreja viva em sua época. Marcas que devem estar presentes também em nossas igrejas, em nossas vidas hoje. E quando nós olhamos para o texto, em primeiro lugar, nós vamos verificar e perceber que para ser uma igreja viva, nós precisamos ser, antes de mais nada, uma igreja bíblica. Uma igreja pautada, fundamentada, orientada pela palavra de Deus. O texto é muito claro, dizendo que aquela igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E esta é a primeira declaração que Lucas, no seu relato do seu livro, nos traz. E como diz o reverendo John Stott, o Espírito Santo abriu uma escola com 3.000 alunos, e os apóstolos eram os mestres, os professores desta escola. É interessante porque Deus havia, de uma forma tão extraordinária, derramado o seu Espírito ali na igreja de Jerusalém, de maneira tão notória, de maneira tão vibrante. Mas é interessante observar que aqueles irmãos, tendo tido esta experiência sobrenatural, eles não estavam dispostos a desfrutar de uma experiência mística que os fizesse esquecer ou refletir sobre aquilo que eles criam. Pelo contrário, eles se mostravam desejosos, ávidos de aprender tudo o que fosse possível. Eles tinham fome, na verdade, queriam sentar-se aos pés dos apóstolos e absorver os seus preceitos, os seus ensinos, as suas verdades. Aqueles crentes, eles não pensaram que bastavam para eles a presença do seu Espírito, do Espírito de Cristo no seu interior para conhecer a verdade. Eles não se deram por satisfeito simplesmente por ter experimentado o derramamento do Espírito Santo em suas vidas. Estavam conscientes de que, pelo fato de terem recebido a plenitude do Espírito em seu interior para conhecer a verdade, eles entenderam que a presença do Espírito Santo na vida deles não era o único mestre, mas que eles precisavam e necessitavam de instrução por homens vocacionados por Deus. E estes homens eram os apóstolos que ali lideravam a igreja. Eles sabiam que Jesus Cristo havia nomeado aos apóstolos que eles fossem os mestres da igreja. E é por isso que aqueles irmãos, mesmo tendo recebido o Espírito Santo, estavam desejosos e procuravam aprender todo o possível e perseveravam na doutrina do Senhor Jesus Cristo. Mas o que significa isto para nós hoje? O que é permanecer
na doutrina dos apóstolos. Sabemos que hoje não há apóstolos na igreja. Os apóstolos foram dons específicos para uma época específica, né? E é por isso que o reverendo Augusto diz, né? Brincando, mas é uma verdade, apóstolo bom é apóstolo morto. Não temos apóstolos hoje. Todos aqueles que se levantam dizendo ser apóstolos são falsos profetas e não vêm da parte de Deus. Paulo, Pedro e outros tiveram uma autoridade única e singular a ensinar a igreja, e ninguém hoje tem esta autoridade, a mesma autoridade que tiveram os apóstolos. E quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele vai lembrar aqueles irmãos, registrando o fato de que a igreja ela é solidificada, ela é fundamentada no ensino dos profetas e dos apóstolos. Ou seja, a Bíblia ela deve ser sustentada pela palavra de Deus. Então nós vamos verificar que uma igreja apostólica ou uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos é uma igreja bíblica. É uma igreja que se pauta naquilo que a palavra de Deus nos diz e nos ensina. E a nossa vivacidade está proporcionalmente ligada ou fundamentada na verdade das Escrituras sagradas. Nós seremos uma igreja viva, vibrante, atuante, quando nós nos alimentamos e nos fundamentamos desta palavra, e só assim podemos ser sal da terra e faremos toda a diferença na sociedade em que nós vivemos. Segunda verdade que Paulo nos diz é que para ser uma igreja viva, nós precisamos ser uma igreja amorosa. É interessante porque a segunda marca que eu vejo de uma igreja viva, quando olhamos para o texto de Atos, é o amor e o cuidado mútuo entre os crentes. Então, se a primeira marca de uma igreja viva é a palavra de Deus, é o estudo, a compreensão da verdade, da doutrina, do ensino de Deus, a segunda marca é a comunhão. E a palavra comunhão que nós utilizamos traz a ideia de aquilo que nós temos em comum, aquilo que nós compartilhamos como crentes em Cristo. E aquilo que nós compartilhamos em Cristo se refere a duas verdades complementares. Em primeiro lugar, nós compartilhamos a graça de Deus. O apóstolo João começa a sua primeira carta dizendo: nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. E Paulo fala-nos da comunhão que nós temos com o Espírito Santo. Portanto, a comunhão autêntica é uma comunidade trinitária. Nós, cristãos, os verdadeiros salvos em Cristo Jesus, são aqueles que participam em comum no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós desfrutamos desta unidade, desta comunhão, e é isto que nos liga. Se não fosse este Deus triuno agir e nos transformar, talvez nós não estaríamos aqui juntos, talvez nem nos conhecêssemos. É a graça de Cristo que nos coloca juntos. É esta graça proveniente deste Deus trinitário que nos une. Mas há um segundo aspecto da comunhão. Nós também temos em comum o que nós damos. E é este o aspecto que Lucas dá ênfase. Em suas cartas, Paulo usa esta mesma palavra para
expressar a uma oferta que estavam sendo dadas às igrejas. E esse adjetivo, a palavra koinonia, traz a ideia de generoso. E Lucas descreve a generosidade dos cristãos primitivos. E todos que estavam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mistério ou de necessidade. Eu entendo aqui, irmãos, que esses versículos não são tanto inquietadores, perturbadores. Talvez você possa dizer, então eu preciso vender tudo o que eu tenho para poder servir a Cristo. A gente tem que lembrar que a mensagem desta passagem não é literal. De fato, há alguns cristãos que são vocacionados por Deus a uma pobreza voluntária. Lembra-se do jovem rico? Deus o chamou, o convocou para uma pobreza voluntária. Vai e vende tudo o que tens e segue-me. Mas essa não é uma exigência básica. É bem possível, irmãos, e eu quero crer que assim tenha sido. No dia de Pentecostes, nós sabemos que veio gente de todos os lugares. Havia judeus que vinham de todas as partes para o dia de Pentecostes, para a festa de Pentecostes. E ali naquele momento Deus derrama o seu Espírito. E na verdade, uma vez introduzidos na vida cristã, esses novos crentes precisavam ser discipulados. E é bem possível que muitos destes que haviam recebido da graça, da salvação, na presença e o selo do Espírito Santo ali naquele dia, permanecessem por alguns dias para que eles pudessem ser treinados, pudessem ser discipulados, a fim de que eles pudessem dar continuidade à obra de Cristo. E é por isso que alguns irmãos, se nós olharmos com cuidado o texto, alguns irmãos venderam as suas propriedades e distribuíram conforme a necessidade daqueles irmãos, pelo tempo necessário que fosse para treiná-los, discipulá-los, para que eles pudessem, então, retornar aos seus lares e voltar à sua casa para divulgar o Evangelho. Mas eu entendo também que o foco principal aqui nessa ideia é destacar a questão da generosidade da igreja, desse cuidado que a igreja deve ter para com os seus membros, com aqueles que precisam ser socorridos, que precisam estar sendo sustentados e abençoados pela vida da igreja. Então a generosidade, ela é uma marca do amor de uns para com os outros, no cuidado que nós temos para com os irmãos, para que ninguém pudesse passar privações. Aqueles irmãos precisavam ser treinados e eles não poderiam passar necessidades. Eles precisavam ser sustentados, abençoados pela igreja. Nós devemos lembrar que o primeiro fruto do Espírito é o amor. E a igreja primitiva, como nos diz o reverendo John Stott, cuidava dos pobres e compartilhava com ele parte das suas possessões. E esta característica deve ser a marca da igreja de Cristo em todos os tempos. Uma marca de uma igreja viva é o fato de sermos uma igreja bíblica. A segunda marca é a generosidade, a comunhão, o cuidado que nós devemos ter de uns para com os outros, para que juntos nós possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo.
Mas quando nós olhamos para o texto, nós vamos verificar que para ser uma igreja viva, nós também precisamos ser uma igreja que adora em espírito e em verdade. Os primeiros cristãos não eram só fiéis em conservar os ensinamentos dos apóstolos na comunhão uns com os outros. Eles também se reuniam uns com os outros e participavam juntos no partir do pão e nas orações. E o texto ainda nos diz que perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Não há dúvidas que este partir do pão envolva aqui a ideia da celebração da ceia. Mesmo que houvesse naquele momento uma outra ceia maior, onde eles se juntavam ali e participavam juntos e juntos celebravam a ceia do Senhor. E as orações que aqui são mencionadas não são as orações privadas que nós fazemos nos nossos lares quando entramos no nosso quarto e fechamos a porta e buscamos a presença de Deus, mas está se referindo às orações que o povo de Deus, que a igreja de Deus se reunia para buscar a presença de Deus. E há dois aspectos aqui interessantes na igreja primitiva em relação à questão da adoração. Havia uma adoração formal, porque a igreja se reunia no templo, eles não participavam mais dos sacrifícios que faziam os judeus, mas participavam das orações do templo, e ao mesmo tempo havia uma adoração que era mais informal, porque eles se renovavam ou se reuniam de casa em casa. E de fato é preciso nos reunir em oração, na busca, na comunhão e na adoração ao nosso Deus, para que nós possamos ser uma igreja renovada, transformada, vivificada, para que possamos ser usados por Deus na divulgação do seu evangelho. Portanto, meus amados irmãos, às vezes nós encontramos em nossas igrejas, igrejas que são demasiadamente conservadoras. Elas são tradicionalistas, não tradicionais, que são diferentes. Tá? Quando a gente chega na igreja, a gente às vezes ouve as pessoas dizer assim: na igreja a gente sempre faz assim. Tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito, não é a nossa igreja. E às vezes você também é tradicionalista. Você vem para a igreja e você senta no local onde você quer sentar, que é ali que você aprendeu a sentar-se. E você não aceita, às vezes, sair do seu cantinho para que o outro ocupe o seu lugar. E quando chega um visitante que senta no seu lugar, você fica assim meio ressabiado. Aqui é meu lugar, como que ele vai sentar no meu lugar? E essas coisas, irmãos, são coisas que matam a igreja. E não a tornam viva. Nós precisamos ser flexíveis naquilo que é possível ser flexível. Nós devemos ser inflexíveis quanto à doutrina, contra a mensagem, contra a verdade de Cristo, mas há outros aspectos secundários que nós precisamos nos permitir renovar, para que de fato nós sejamos uma igreja vibrante, atuante e viva, né? E manter esse equilíbrio entre o formal e o informal, para que de fato nós possamos servir ao nosso Deus. Mas nós também podemos observar, irmãos, em quarto lugar, que para ser uma igreja viva, nós também precisamos ser uma igreja evangelizadora. A gente se reúne em comunhão, em adoração, para meditar na palavra de Deus. Buscamos isto,
Mas nós não podemos nos permitir ficar aqui. A igreja precisa sair. A igreja precisa evangelizar. O texto nos diz que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E qual é o método que Deus usa para salvar outras pessoas? Você já parou para pensar? Qual é o método que Deus usa para converter outras pessoas? O método é você. Sou eu. Somos nós. Deus usa pessoas. Deus não usa maquinarias. Deus não usa a instituição como um todo, mas Ele usa pessoas. Pessoas como eu e você. Paulo vai dizer: como crerão, se não há quem pregue? Como as pessoas vão ter as suas vidas transformadas se nós não anunciamos a Jesus Cristo? Então, o testemunho, o ensinamento diário dos membros da igreja e a sua vida de amor àqueles que estão perdidos são os meios que Deus usa para fazer chegar a sua mensagem no mundo. É claro que é Deus, é Cristo, quem salva e quem incorpora outros membros à sua igreja. Mas o método que Ele usa para fazer isto somos eu e você, quando nós anunciamos, quando nós pregamos, quando nós proclamamos a mensagem de Jesus. E este é um ministério que toda a igreja deve exercer. É obviamente que Deus vocaciona pessoas para o trabalho missionário. Seja o trabalho aqui no Brasil ou fora do país. Sem dúvida nenhuma, Deus tem levantado homens assim, para fazer esse trabalho. Mas a responsabilidade de testemunhar, de anunciar, de proclamar o Evangelho de Cristo, não só exclusivamente deles, mas de todos nós, de cada um de nós. E nós devemos, de fato, buscar esta oportunidade, a oportunidade para falarmos do amor de Cristo em favor de pecadores. E Deus pode nos usar para converter outras pessoas e trazê-los ao convívio, à comunhão da sua igreja. Você tem testemunhado da salvação que há em Cristo Jesus? Quanto tempo você está aqui na igreja? E quantas vidas você trouxe a Cristo ao longo da sua história, da sua vida com Deus? Precisamos pensar. E não é só trazê-las, mas é instruí-las a viver a vida cristã como ela deve ser vivida. Deus opera através de homens. Deus nos usa para levarmos a salvação. E se nós não nos envolvermos nesta tarefa, nesta responsabilidade, a igreja não vai crescer. O corpo de Cristo não vai se desenvolver. O problema é que a gente espera o outro, o pastor que faça, o presbítero que faça, o diácono que faça, o professor da escola dominical que o faça. Quando a responsabilidade é de todos nós, é do pastor, do presbítero, do diácono, do professor da escola dominical e dos membros da igreja como um todo. Somos nós que temos essa responsabilidade de levar a mensagem e conduzir homens e mulheres aos pés de Cristo, para que eles experimentem da nova salvação. A igreja está completando 26 anos. E isto porque, num determinado momento, Deus usou pessoas como nós para trazer a mensagem a esse bairro, para plantar essa igreja e para transformar vidas aqui nesse local. E nós somos os herdeiros desse ministério, desta obra.
E se nós desejamos que a nossa igreja cresça e permaneça viva, atuante, vibrante, nós precisamos nos engajar na obra missionária. Nós precisamos nos engajar no ministério evangelístico. Irmãos, o Espírito Santo veio em Pentecostes e ele não deixou a igreja. Nossa responsabilidade não é esperar que o Espírito Santo volte, ou que ele faça a mesma coisa que ele fez lá em Pentecostes, mas é reconhecermos a sua soberania na sua igreja. Nós devemos nos humilhar diante dele, buscar a sua plenitude, a sua direção e o seu poder. E quando isto ocorrer, a nossa igreja vai se aproximar deste maravilhoso ideal que nos apresenta o livro de Atos dos Apóstolos. Uma igreja que é pautada, fundamentada no ensino apostólico, no ensino bíblico. Uma igreja que desfruta de uma plena comunhão de uns com os outros, que adora a Deus em espírito e em verdade. E como resultado destes fatos, destas características, evangeliza, proclamando a salvação, para que outros agreguem o corpo de Cristo, para que outros se tornem também a igreja de Cristo e produza a glória devida ao nosso Deus. Meus amados irmãos, meu desejo é que a igreja presbiteriana do Jardim IP continue sendo uma igreja viva, uma igreja bíblica, uma igreja que caminha em comunhão, em adoração e comprometida com a evangelização. Se os irmãos assim permanecerem, Deus irá abençoá-los mais e mais. E sem dúvida nenhuma, muitos anos serão acrescidos pelo trabalho dos amados irmãos. Mas lembre-se, Deus não está comprometida com a igreja, com a instituição Igreja Presbiteriana do IP. Se vocês não cumprirem, Ele vai retirar o candeeiro daqui. Lembre-se disso. Deus abençoe a vida dos irmãos. Deus abençoe a vida desta amada igreja. E que vocês possam, de fato, ser uma igreja viva. Que permaneça na Bíblia. Que tenha comunhão. Que adore e que evangelize. Para a honra e glória do nosso Deus. E Deus nos abençoe.